Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo Olhos sob estresse, o impacto das telas na sua visão. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer a história de uma estudante de enfermagem. Camila, de 27 anos de idade, passa cerca de 8 a 10 horas por dia em frente às telas de computadores e também de celulares, seja para o trabalho, seja para o lazer. Camila começou a perceber alguns sintomas nos últimos dias. Ela percebeu que à noite os seus olhos estão pesados, com ardência e visão embaçada. Num dado dia, ela teve uma sensação ainda mais assustadora. Quando ela estava dirigindo para sua faculdade, ela percebeu que as luzes dos postes e também de outros automóveis estavam embaçadas, com um halo em volta dessas luzes. Preocupada com essa situação, Camila procurou o oftalmologista do seu hospital e o diagnóstico foi simples. Camila apresentava a síndrome da visão computacional e início de miopia. Agora, se você acha que esse quadro da Camila é isolado, você está muito enganado. Em acordo com a OMS, acredita-se que cerca de 50 a 90% das pessoas que passam muito tempo em frente de dispositivos eletrônicos, tais como computadores e celulares, apresentam algum grau de desconforto ocular. Ainda segundo a OMS, estima-se que até o ano de 2050, cerca de metade da população mundial apresentará algum grau de miopia graças ao uso exagerado desses dispositivos eletrônicos. Mas o que causa esse desconforto em nossos olhos? Os nossos olhos, na verdade, não estão projetados para ficar tanto tempo em frente de uma tela de computador ou de celular. Quando nós usamos esses dispositivos de forma exagerada, o excesso de luz, principalmente a luz azul que é emitida desses dispositivos eletrônicos, faz com que ocorra um quadro de fadiga ocular. Somado a isso, quando nós estamos muito concentrados em frente desses dispositivos, nós também temos a tendência de diminuir o piscar, que leva a um incômodo ainda maior. A fadiga ocular é um fenômeno chamado de astenopia. Agora que nós vemos o quadro de Camila, nós precisamos entender um pouco mais a respeito do nosso olho. Vamos aprender sobre a anatomia do olho e depois veremos como que o olho processa a informação luminosa. Um olho, nós podemos ter uma visão frontal e nós vamos observar algumas estruturas importantes do olho. A primeira estrutura que nós vamos ver seria a córnea. A córnea é um tecido transparente que vai cobrir a parte frontal do olho. É a primeira parte do olho que entra em contato com a luz. Além da córnea, nós temos a esclera, que popularmente é chamada de branco do olho. A esclera é formada por um tecido rígido, extremamente resistente, que vai proteger as estruturas internas do nosso olho. Temos também a íris. A íris é a parte colorida dos nossos olhos. A íris é responsável por controlar a quantidade de luz que entra no interior de nossos olhos. Isso porque a íris pode contrair, relaxar, aumentando e diminuindo uma abertura que nós chamamos de pupila. A pupila, portanto, seria uma abertura central da íris que ajusta baseado nas condições de iluminação, permitindo maior ou menor entrada de iluminação no interior dos nossos olhos. Essas são as estruturas que nós podemos ver numa visão frontal. Porém, eu gostaria de mostrar para vocês anatomicamente algumas estruturas do olho na visão lateral. Para isso, nós vamos pegar o olho, promover um corte nesse olho para que nós possamos entender quais são as outras estruturas que ainda nós não conseguimos estudar. Vamos começar a falar a respeito da câmara anterior. A câmara anterior é um espaço que está localizado
entre a córnea e a íris. Na câmara anterior, nós temos um líquido. Este líquido é chamado de humor aquoso. Logo após, nós vamos encontrar a lente. Antigamente, a lente recebia o nome de cristalino. A lente já faz parte de uma outra câmara do nosso olho que nós vamos ver em breve, a câmara posterior. A lente está situada logo atrás da pupila. A função da lente seria ajustar o foco de luz que entra no olho, permitindo, portanto, uma visão nítida. Nós temos também uma outra região chamada de câmara posterior. A câmara posterior é bem maior em relação à câmara anterior. Na câmara posterior, nós vamos encontrar um líquido e, anatomicamente, a câmara posterior está localizada entre a lente e a retina que nós vamos ver daqui a pouco. O líquido que está preenchendo todo o interior da câmara posterior recebe o nome de humor vítreo. Esse líquido tem como característica ser um líquido gelatinoso, denso, que vai dar a sustentação, o formato do nosso olho e, além disso, vai ajudar na transmissão da luz até a retina. A retina, por sua vez, está localizada na porção posterior do nosso olho. A retina é formada por tecido nervoso. A função da retina seria captar a luz e convertê-las em sinais elétricos. Esses sinais elétricos agora vão percorrer da retina para o nervo óptico. O nervo óptico vai conduzir as informações visuais até o cérebro, permitindo com que o cérebro forme as imagens que nós percebemos. Essas são as principais estruturas anatômicas que nós encontramos no olho. Agora seria de bom tom entender como que ocorre o funcionamento dos nossos olhos. Vamos dar uma olhadinha em alguns aspectos importantes, como os componentes que vão permitir a nossa visão. Para a nossa visão, nós vamos precisar de uma fonte luminosa, um objeto e, obviamente, o próprio olho. A partir de agora, nós vamos entender como que ocorre o mecanismo fisiológico da formação das imagens. O dispositivo luminoso vai iluminar um objeto. Parte dos raios luminosos vão refletir em direção aos nossos olhos. Nos nossos olhos, a luz vai chegar primeiramente na córnea. A córnea tem um papel fundamental, ou seja, a córnea vai permitir a entrada da luz e vai refratar os raios luminosos, alcançando a região da pupila. A pupila é um orifício que regula a quantidade de luz que entra no interior dos nossos olhos. Vamos ver como que isso ocorre. Sob algumas condições, como por exemplo, grande luminosidade, como por exemplo, quando você está sob o sol andando na rua, vai ocorrer a contração da pupila. A contração da pupila é um fenômeno chamado de miose pupilar. Por outro lado, quando você está sob baixa iluminação, à noite ou dentro da tua casa com a iluminação reduzida, vai ocorrer o efeito oposto. A pupila vai relaxar, permitindo maior entrada de luz no interior dos nossos olhos. Esse fenômeno recebe o nome de midríase pupilar. A lente tem como função focar os objetos em diferentes distâncias. Vamos ver como que isso ocorre. Imagine uma situação na qual nós estamos olhando objetos próximos dos nossos olhos. Isso vai fazer com que a lente fique mais espessa, mais arredondada, permitindo o foco desses objetos. Em contrapartida, quando nós queremos focar objetos que estão distantes da nossa visão, o processo vai ser o inverso. A lente vai ficar mais fina, permitindo com que o nosso olho foque melhor os objetos.
da lente, os raios luminosos vão atravessar todo o nosso olho e vai chegar na retina, que possui células especializadas que convertem o sinal luminoso em sinal elétrico, formando a imagem. Quando a gente fala da retina, nós precisamos saber que isso é um tecido nervoso formado por diversas células. As principais células da nossa retina são os cones, células responsáveis para formar as imagens coloridas e também perceber os detalhes. Outro grupo celular extremamente importante são os bastonetes. Essas células vão ajudar na visão de baixa luminosidade. Da retina, a informação luminosa vai ser convertida em sinais elétricos e esses sinais elétricos vão passar para o nervo óptico. O nervo óptico conduz então a informação elétrica até o nosso cérebro. É no nosso cérebro que ocorrerá a conversão de todas essas informações que nós vemos passando no interior dos olhos em imagens que nós estamos observando. Acontece que nos dispositivos eletrônicos, conforme nós já vimos, sobrecarrega os nossos olhos. Isso vai fazer com que nós tenhamos quadros de cansaço ocular e podemos também desenvolver algumas doenças oculares. Quais seriam as prevenções para evitar ou minimizar esses efeitos danosos à nossa visão? Obviamente, diminuir o excesso de uso desses dispositivos eletrônicos. Mas caso isso não seja possível na sua realidade, nós temos algumas outras estratégias para proteger os nossos olhos. Uma estratégia extremamente importante seria obedecer à regra 20-20-20. O que é essa regra? Essa regra diz o seguinte: você trabalha 20 minutos usando o seu dispositivo, seja o seu celular, seja o seu notebook, descansa 20 segundos, tire os olhos de frente da tela. Coloque os olhos para focar um objeto distante a você, cerca de 6 metros ou até mais. Esse simples movimento que você está fazendo já vai relaxar os seus olhos e isso vai proteger e descansar todo o aparato ocular. Uma outra estratégia importante seria ajustar o brilho dos seus dispositivos. Qualquer dispositivo eletrônico, seja celular, seja o computador, tem meios para você ajustar o grau de luminosidade. Não deixe extremamente forte a luz, também não deixe a luz extremamente fraca. Ambas situações podem ajudar a prejudicar a sua visão. Tente regular em uma iluminação equilibrada que não vai agredir tanto os seus olhos. Pessoal, esse foi o vídeo introdutório a respeito da saúde da visão. Nos próximos vídeos, nós vamos começar a falar de outras doenças. Se você gostou desse vídeo, não esqueça, deixe aquele like. Se não for inscrito, se inscreva no canal e nos vemos em breve. Até mais!